O resistor, o controlante de fluxo. O resistor é o componente mais comum e essencial. Sua função é oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, convertendo o excesso de energia em calor pelo efeito Joule. Sem ele, os componentes sensíveis, como os LEDs, receberiam carga total e queimariam instantaneamente. Curiosidade: você sabia que as listras coloridas no corpo do resistor não são decoração? Elas seguem o código de cores de resistores. Cada cor representa um número e um multiplicador, permitindo que o engenheiro saiba o valor exato da resistência apenas batendo o olho, sem precisar de um multímetro. O capacitor, o estabilizador de tensão. O capacitor armazena energia em um campo eletrostático entre duas placas condutoras. Ele funciona como uma bateria de curtíssima duração, filtrando ruídos na rede elétrica e mantendo a voltagem estável quando há quedas bruscas. Curiosidade: os capacitores eletrolíticos têm um prazo de validade invisível. Dentro deles, existe um líquido chamado eletrólito, que com o passar dos anos ou calor excessivo, pode secar ou levar. É por isso que aparelhos antigos param de funcionar do nada. Geralmente é um capacitor que estufou e perdeu a capacidade de segurar carga. O indutor, o guardião magnético. Formado por uma bobina de fio condutor, o indutor armazena energia em um campo magnético. Enquanto o capacitor reage a mudanças de voltagem, o indutor reage a mudanças de corrente. Ele é o amortecedor que evita picos súbitos de amperagem. Curiosidade: o indutor é a base da carga sem fio. Quando você encosta seu celular em uma base de carregamento, um indutor na base cria um campo magnético que empurra elétrons para um indutor dentro do seu celular, transformando o magnetismo de volta em eletricidade sem nenhum fio conectado. O diodo, a válvula unidirecional. O diodo permite que a corrente flua em apenas um sentido. Ele funciona como uma válvula de retenção. A eletricidade entra por um lado, ânodo, e sai pelo outro, cátodo, mas é bloqueada se tentar voltar. É fundamental para retificar a corrente da sua tomada, AC, para a bateria, DC. Curiosidade: existe um fenômeno chamado tensão de joelho. Um diodo de silício padrão não deixa a energia passar até que a voltagem atinja pelo menos 0,7 volts. Abaixo disso, ele se comporta como um interruptor desligado. Ele consome esse pouquinho de energia como pedágio para abrir o caminho. O transistor, o cérebro de silício. O transistor é o interruptor do mundo moderno. Ele usa uma pequena corrente em um terminal para controlar uma corrente muito maior entre outros dois. Ele pode amplificar sinais ou funcionar como uma chave binária, ligado ou desligado. Curiosidade: um processador moderno, como o do seu celular, possui bilhões de transistores microscópicos dentro de um espaço menor que uma unha. Se um único transistor fosse do tamanho de uma lâmpada, o processador do seu iPhone seria maior que a cidade de São Paulo. LED, a luz fria. O LED é um diodo que emite luz através da eletroluminescência. Quando os elétrons saltam entre camadas de materiais semicondutores, eles liberam energia na forma de fótons. É a forma mais eficiente de iluminação criada pelo homem. Curiosidade: o LED azul foi tão difícil de ser criado que os cientistas que conseguiram o feito ganharam o Prêmio Nobel de Física. Sem o LED azul, não teríamos telas de LED coloridas nem as lâmpadas brancas modernas, que na verdade são LEDs azuis revestidos com fósforo amarelo. Circuito integrado, CI, a metrópole miniaturizada. O CI, ou chip, é um bloco de silício que contém milhares de componentes, resistores, transistores, diodos, já interconectados. Ele simplifica a engenharia transformando circuitos complexos em uma única peça preta com perninhas. Curiosidade: o primeiro circuito integrado, criado em 1958, continha apenas um punhado de componentes. Hoje, chips de IA avançada possuem mais de 80 bilhões de transistores. É a construção humana mais complexa e densa da história do planeta. O fusível, o guarda-costas térmico. O fusível é o herói anônimo. Ele contém um filamento calibrado para derreter e romper o circuito se a corrente exceder um limite seguro. Ele prefere ser destruído do que deixar o incêndio começar no seu aparelho. Curiosidade: existe uma versão moderna chamada PTC, fusível rearmável. Ao contrário do fusível de vidro que queima e precisa ser trocado, o PTC aumenta sua resistência ao aquecer até bloquear a corrente. Quando ele esfria,
ele se conserta sozinho e volta a conduzir energia. O potenciômetro, o ajustador analógico. O potenciômetro é um resistor variável com um cursor móvel. Ao girar o eixo, você altera o comprimento da trilha por onde a eletricidade passa, aumentando ou diminuindo a resistência manualmente. Curiosidade: sabe aquele ruído de chiado que sai de caixas de som velhas quando você aumenta o volume? Isso acontece porque poeira ou oxidação entraram na trilha física do potenciômetro. Um pouco de spray limpa-contatos geralmente resolve esse problema analógico. Agora, da próxima vez que você olhar para um aparelho eletrônico, você não vai ver só plástico e vidro. Você vai ver uma sociedade complexa trabalhando em milissegundos. Qual desses operários você achou mais incrível? O fusível herói ou o transistor mestre? Comenta aí embaixo. Se esse vídeo te deu um estalo brainal, deixa o like e entra na nossa órbita se inscrevendo na Rede Orbital. O algoritmo pode não ser seu amigo, mas a ciência sempre será. Até o próximo vídeo.